Pupilos e pupilas, vocês que nos acompanham em mais um episódio, eu estou aqui com Dani Cantanhede, fundadora do Instituto Pulpa, e hoje nós estamos no PulpaCast, em uma versão totalmente diferente do que vocês estão acostumados. Eu entrevisto aquela que está sempre entrevistando. Então, Dani, vamos dar continuidade a esse projeto lindo que você está construindo, que é o livro As 7 Pontes, né? E as curiosidades continuam aqui. Dani, dessas 7 pontes, qual você considera como a principal que você cruzou? De todas as pontes que eu acho a mais importante e a que realmente eu posso dizer que eu vivi um momento muito extraordinário com Deus, porque foi, acredito eu, ter sido meu primeiro contato mesmo direto com o Espírito Santo, que foi a ponte do câncer da minha mãe. Né? A minha mãe de criação, ela teve um câncer e eu lembro que quando eu soube da notícia, imediatamente eu chamei as pessoas que estavam comigo na minha casa em Chapadinha e disse que eu ia viajar e que eu não tinha data para voltar enquanto eu não resolvesse essa situação da minha mãe, como se eu tivesse esse poder, né? Mas eu estava tão concentrada no resultado, eu acreditava tanto que daria tudo certo, a cura, e eu acreditava que a minha vontade era o suficiente para eu conseguir essa tal cura, que eu simplesmente apenas declarei que eu ia sair de casa, só voltava com a cura da minha mãe. Foi quando eu me lembro que eu estava arrumando a minminha bolsa, isso foi imediatamente arrumando minha bolsa, minha mala, e lá no quarto eu invoquei o Espírito Santo, como eu nunca tinha invocado, e disse: Espírito Santo de Deus, tome conta de mim a partir de agora, e que eu consiga resolver o que tiver que ser resolvido, falar as palavras certas, me comportar da maneira correta, para que tudo aquilo que eu me submeter a fazer em prol da cura da minha mãe seja um sucesso, né? Que dê tudo certo. E assim fui. Então, quando eu cheguei em São Luís, eu lembro que ela estava assustada, obviamente, né? Estava todo mundo assim, naquele estado de querer fazer algo logo para resolver. Eu disse: embora, se arruma que a gente vai para São Paulo. E ela disse: tem a questão do suporte, tem a questão disso, aquilo, outro. Eu disse assim: mãe, tá, independente de para onde a gente vá, porque nesse momento a gente fica, né, querendo resolver tudo de qualquer forma, mas a gente não sabe exatamente o que se a gente está fazendo certo ou se está fazendo errado e tudo, mas eu tinha tanta certeza de que eu estava fazendo ali estava certo, que eu disse para ela: independente de por onde a senhora, os meios que a senhora vai resolver, da maneira como a senhora acha que deve ser feito, eu só saio daqui com a sua cura. E eu só saio daqui quando eu voltar para casa com a senhora curada, eu lhe deixar em casa, sã e salva. E essa promessa eu mantive. Então, foram vários dias de total concentração dentro desse hospital, de muita oração. Foi o momento que mais me aproximei realmente de Deus. Eu criei rotina espiritual com Deus. Eu passei a orar todos os dias. E eu acredito muito nisso, porque Ele me deu certeza quando eu saí lá de Chapadinha de casa que Ele me daria a cura dela. E então, não foi diferente o resultado. Então, essa para mim realmente foi uma das principais pontes que eu cruzei, porque também foi um momento em que eu me encontrei com Deus. Maravilha, Dani. Dani, quem convive com você sabe também de uma aproximação que você tem muito forte com as primas, né? Sim. O quarteto. Quarteto. Que história você tem para contar para a gente, assim, que mais te marcou? Bom, nós somos primas que fomos criadas juntas, dentro de casa, na casa dos meus avós, a gente sempre estava juntos nos finais de semana, e desde a nossa infância a gente foi acostumada a ouvir nas reuniões familiares meu avô com o mesmo discurso. Ele dizia para os meus tios que era para eles cuidarem dos sobrinhos como se fossem próprios filhos, e que era para nós, primos, cuidar dos nossos primos como se fossem próprios irmãos, né? Então, a gente foi criado como irmãos, praticamente. Tanto que hoje, a nossa geração inteira
ela é muito unida, ela se defende muito dos primos. Até hoje a gente consegue, né, manter esse elo forte, e a gente realmente se respeita e se trata como irmãos. E a gente, até uma certa idade, conseguia fazer o cinema dos primos, que na verdade era uma celebração. A gente sempre estava junto uma vez no mês para poder se reunir, conversar e tudo mais. Só que foram crescendo, foram tendo seus filhos, aí isso foi passando para a geração deles. Então isso ficou tão bem estabelecido, foi tão forte, que acabou passando para outra geração e a outra geração, e estão seguindo, né? Então isso é bem bacana. E em relação a esse quarteto, são as primeiras primas, essas primas mais velhas. Então, são 2 irmãs, que é a Tayane e a Cris, e eu e Thaís, que é minha irmã praticamente. A gente nasceu em barrigas diferentes, mas eu acredito que a gente tem uma irmandade muito, muito forte, né? O quarteto, ele se uniu num câncer também. Aproveitando o gancho, foi quando a minha tia, ela teve câncer, só que infelizmente a gente não conseguiu, né, a vitória nessa situação, mas naquele momento era que nós tínhamos umas às outras, né? A gente se ajuntou, se fortaleceu. A minha prima mais nova, ela estava na Europa, ela teve que vir às pressas, interrompeu o seu trajeto por lá. Enquanto isso, ela não chegava, acabamos ficando dando suporte para minha prima mais velha, e foi aí que a gente praticamente nos tornamos uma só, né? As 4, então a gente deu toda a força que precisava, a gente estudou juntas, a gente trabalhou juntas, a gente se ajudou mutuamente, porque realmente foi uma perda muito grande para todas nós, principalmente para ela, sem dúvida nenhuma. Mas daí surge o quarteto, dissolúvel, firme e forte para qualquer coisa. São laços que vai além do de sangue, realmente. Muito bem. Você acabou de mencionar a palavra perda, né? Sim. Então, voltando para o teu relacionamento a 2, eu gosto desse pêndulo. Vai e volta ali. Sim. Você acha que poderiam ter evitado essa dissolução? Assim, eu penso que essa decisão, ela tem que partir dos 2, né? E não adiantava só eu querer fazer dar certo. E até onde estávamos todos 2 com o mesmo pensamento, a gente conseguiu, a gente prosperou, a gente chegou bem longe, a gente evoluiu muito. Não estou falando da parte só financeira, mas da parte mesmo de respeito, de cumplicidade, companheirismo. Só que não adianta um lado só estar blindado, um lado só estar fortalecido na fé, um lado só querer que a coisa dê certo, se o outro não estiver disposto também. A balança desequilibra, né? A balança acaba desequilibrando. E você sabe que hoje o relacionamento, ele é uma das coisas que é mais perseguida, né? Impressionante. A gente acha que pode ser qualquer outra coisa, mas não. Um casal, quando ele está... Família, né? Família, né? A família, quando ela é uma família próspera, é uma família próspera em todos os sentidos, né? Ela acaba incomodando muita gente. E, infelizmente, por mais que o meu lado tivesse blindado, dele não estava. Então, em algum momento, ele se perdeu talvez na vaidade masculina, e acabou dando brecha para que outras pessoas entrassem nessa relação. Aí não adiantava só eu querer, né? Diante disso, Dani, o que foi mais difícil? Deixar tudo para trás ou acabar descobrindo tudo? Bom, essa pergunta Olha, deixar tudo para trás nunca foi um problema para mim. Eu acredito que lá atrás, lá no início dos nossos episódios, lá no comecinho, uma das coisas que eu aprendi com a minha avó foi aquela história que eu te disse, né? Que o nosso principal marido era o nosso emprego, era justamente ela passou essa ideia de que nós tínhamos capacidade de reconstruir as nossas vidas, independente de estar ou não com um companheiro, com alguém. Então, para mim, o deixar tudo para trás não pesou tanto, porque eu sabia que eu poderia só trabalhar mais, levaria mais tempo, mas eu poderia recuperar tudo. E como, graças a Deus, eu tenho feito. Só que o descobrir tudo foi um pouco mais
pesado, com certeza, porque a nossa relação era uma relação de muita cumplicidade e amizade, antes de tudo. Então, quando eu tive uma visão, isso aí é outra história do livro, soltando aqui um spoiler. Quando eu tive uma visão de que eu estava passando por uma situação, eu comuniquei a ele, eu disse, olha, eu tive tal visão sobre isso, e ele teme muito as minhas visões, ele conviveu comigo durante 15 anos, né? Então ele sabe qual é, quando eu digo que acontece, né? E ele negou, e eu esperava que ele negasse, para que aquilo se constatasse como verdade. No final desse casamento, meses depois, ele permaneceu negando, e depois eu soube de tudo. Então, sem dúvida nenhuma, foi bem difícil eu administrar essa questão, porque todo o processo de cura, todo o processo de transformação, de evolução, ele não acontece de um dia para a noite, e não acontece sem muitos esforços. Quem já passou por isso sabe. E eu sei o tanto que eu trabalhei minha mente, meu corpo, meu espiritual, tudo para que eu conseguisse chegar a essa pessoa que eu me tornei hoje. Só que chegou no meio do caminho, quando eu já estava bem mentalmente, bem estabelecida, eu sabia muito bem quem eu era e tudo mais, eu descobri tudo. E isso foi vésperas do dia que seria o nosso casamento. E descobri que eu fui traída. Não foi fácil. Então, eu tive que me redescobrir novamente. E isso causou, nesse meio de processo de evolução, eu regredi um pouco. Mas aí, isso aí é spoiler, está no livro. Não vou poder saltar essa parte. Quem quiser saber como foi essa jornada, né? O lançamento das 7 pontes. Mas, assim, de antemão, não foi uma jornada muito fácil, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sem dúvida nenhuma. Essa transformação. Essa perda, na verdade, é um luto, né, Dani? É um luto, com certeza é um luto. É como eu já disse para vocês a semana passada, só não está morta a pessoa. Essa pessoa só não está enterrada, né? Então você tem que redefinir todas as coisas que você faz rotineiramente. Você tem que refazer o seu manual de instrução, praticamente. E eu saí sem identidade nenhuma dessa relação. Tanto é que é uma das coisas que eu hoje coloco como principal ganho no final disso tudo. Se existe uma coisa que eu aprendi como principal, como minha principal recompensa, foi justamente isso. Essa questão do não me diminuir, não me desfazer de quem eu sou, não desrespeitar a minha história para caber na vida de ninguém. Isso eu não faço mais. E quando eu percebo pequenos indícios de que isso está acontecendo, eu me desinteresso, eu largo de mão, eu me afasto e eu refaço minha rota novamente. Muito bem. Parabéns, né? Isso aí já é um grande aprendizado. Com certeza. Mas nós vamos ficando por aqui. E eu aguardo vocês no próximo episódio, que nós temos mais novidades para contar.